Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, está para chegar a hora, e já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si, e deu-lhe o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admireis disto, porque há de vir a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que tiverem feito obras boas sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado obras más serão ressuscitados para a condenação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Proclama o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Descansem dos seus trabalhos, porque as suas obras os seguem. Apocalipse, capítulo 14, verso 13. O apelo que o Espírito Santo nos faz, senhores e senhoras, é para prestarmos atenção em duas coisas. Primeiro, no valor das nossas obras, que podem evitar e deveriam evitar o suplício do purgatório. O que fazemos hoje aqui, a não ser rezar por aqueles que, sendo acompanhados de suas obras, infelizmente não as tiveram purificado do modo adequado. São bons, são justos, são santos, mas não houve a purificação necessária para que suas obras fossem perfeitas. E uma obra é perfeita, meu caro irmão, e digna de Deus, e altamente purgativa, altamente purificatória, quando é feita por razões sobrenaturais, quando é feita por amor de Deus. E nesse sentido, até o nosso bem tem muitos defeitos. Até a bondade que praticamos leva sempre alguma nódoa do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Isso falando quando o bem é verdadeiro, quando não aquele aparente, só para evitarmos alguma censura, alguma cobrança ou alguma confusão. Deus está encarregado de nos purificar, Deus encarrega-se pessoalmente de nos purificar já neste mundo. Eu pedi a algumas pessoas no confessionário que prestassem atenção nesta pregação, porque para evitar a necessidade de passarmos pelo purgatório, no qual há um sofrimento intenso, sem merecimento. No purgatório não há um aumento da graça, nem da caridade divina.
A alma é purificada como ela está, nada aumenta nela. Mas quando o fiel aproveita o purgatório desta vida, aqui no tempo, porque aqui se pode fazer o exercício da liberdade escolhendo o que Deus quer e manda. Então, esta purificação no tempo que nós podemos e devemos fazer é meritória, merece um aumento da caridade divina e da graça santificante. Sabendo disso, o Senhor se encarrega de providenciar por inúmeros meios e causas as purificações que nós necessitamos, mas das quais sistematicamente fugimos. Nós, sobretudo a nossa geração, que é a mais hábil de todas em estar sempre, me desculpem a expressão, numa boa. Por isso a languidez do nosso amor a Deus, como somos fracos no amor de Deus, cheios de boas intenções. Sim, é verdade, queremos amar a Deus sobre todas as coisas, que ideal religioso maravilhoso. Mas ao amor à caridade divina se vai por este caminho. Qual? Pelo caminho da purificação. Por aquele caminho onde agimos, até aquele ponto onde nossas ações, livres de qualquer interesse humano, são realizadas e praticadas unicamente por amor de Deus, ainda que com algum custo, ainda que com algum prejuízo, ainda que com algum sofrimento. A liturgia de hoje, no dia em que comemoramos os fiéis defuntos, nos recorda isso, filhos, que entre a morte e o céu, está o purgatório, que por nós pode ser evitado, deve ser. E que para aqueles que não podem evitá-lo, porque já estão nele, para eles então, oferecemos esta obra de misericórdia e de caridade, que são nossas orações, nossas esmolas, nossos sufrágios, as indulgências, a indulgência que vamos lucrar no dia de hoje, e sobretudo o valor infinito do santo sacrifício da missa que estamos celebrando. Eles não podem se ajudar, mas podem ser ajudados. Uma vez que somos todos os santos no céu, nossos irmãos no purgatório e nós aqui na terra, membros uns dos outros, membros deste corpo cuja cabeça é Cristo, chamado Igreja Católica. E o bem de um membro é comunicado aos demais. O que eles não podem por si, porque estão fora do tempo, nós podemos por eles. Por isso estamos celebrando, e as intenções desta Santa Missa são exclusivamente pelos falecidos, não por outras intenções, para que encontrem o alívio e a abreviação deste tempo no qual se purificam.
uma vez que não aproveitaram o tempo que tiveram aqui. Porque realmente, infelizmente, a palavra penitência saiu do vocabulário de muitos cristãos. Não é mais reconhecida como um valor, como algo necessário. No entanto, ela determina a qualidade da nossa vida cristã agora, e se entraremos ou não na eternidade feliz. Logo, súbito. Por isso, eu faria agora um apelo final para concluir esta catequese. Além de rogar pelos falecidos, deveríamos pedir a Deus que não nos poupasse. Não é conforme a ciência da cruz, nem o espírito do Evangelho, nem a fé católica, a oração de um fiel que não quer outra coisa a não ser isto: estar livre de qualquer aperto. Vai longe da fé que recebemos de Jesus Cristo e dos apóstolos, esse tipo de atitude religiosa onde não se busca outra coisa a não ser um permanente bem-estar, uma permanente acomodação na vida. Se as coisas são como são, e a sua presença aqui, meu caro irmão, minha cara irmã, atesta a sua fé, que é preciso fazer uma purificação post-mortem, porque não foi devidamente feita enquanto se estava na vida, aqui na terra. A principal coisa que devemos pedir para nós mesmos é esta: ser purificados em vida. Não tenhamos ilusões. Não tenhamos ilusões. Também a purificação aqui requer sofrimentos, e às vezes não pequenos. Mas se agora não somos generosos no sofrimento, se não somos capazes de aceitar o sofrimento nu e puro, semelhantes ao de Jesus na cruz, então ela terá que ser completada no purgatório. Ela terá. Então que estes pensamentos, nós que agora pela meditação subimos até este lugar de expiação e purificação chamado purgatório, nos torne zelosos em praticar cada dia esta obra de misericórdia, esta obra de caridade, que é rogar por eles que não podem rogar por si, que necessitam de amigos que de algum modo possam oferecer a eles condições de saldar, de pagar a conta. E ao mesmo tempo corajosos para abraçar os sofrimentos em reparação de nossas culpas. Horas, meu irmão querido, minha irmã querida, não será por um caminho de comodidades e da satisfação dos nossos gostos que nós chegaremos efetivamente a um grau firme e considerável de amor a Deus. Não será.
Já faríamos um bom progresso se deixássemos de murmurar e maldizer coisas, situações e pessoas que, não sem um desígnio da providência, acabam sendo, ao fim e ao cabo, instrumentos para a nossa purificação agora no tempo. Uma vez que nada acontece, a não ser que Deus queira ou permita. E quem de nós está numa retidão tão grande, numa pureza de intenção tão alta, num desprendimento tão largo, que possa dizer: eu não preciso me purificar, eu não preciso do que acontece comigo. Nós que não demora muito estaremos diante do Deus que viu mancha até nos anjos, né? Imagine. Nós que um dia estaremos diante do Deus que viu mancha nos anjos. Então, levemos este propósito firme e sincero. E quando tivermos ocasião, não é? Quando tivermos ocasião, também é de grande utilidade, passando por qualquer aperto que nos purifique, oferecer o fruto desse aperto aceito, em conformidade com a vontade de Deus, como uma espécie de esmola, de auxílio àqueles que se purificam. E que uma vez sendo acolhidos na eternidade bem-aventurada, também por causa de nossos sacrifícios e das nossas orações, oferecidos em sufrágio por eles, serão depois nossos melhores amigos, nossos melhores intercessores. Não deixarão de retribuir com sua oração depois no céu, com sua poderosa intercessão, a estes pequenos auxílios, a estes pequenos sufrágios que aqui e ali pudermos oferecer. Sobretudo quando somos abençoados com aquelas chamadas graças difíceis. Graças difíceis. Então, estejamos atentos a esta forma alta e privilegiada de fazer o bem, de modo particular quando a doutrina do purgatório foi praticamente colocada na sombra. Hoje, em boa parte das igrejas, se celebra a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é assunto para o domingo de Páscoa e para o tempo pascal, não para o dia de finados. Mas, como é algo que dói demais nos ouvidos modernos, a necessidade do sofrimento, não se pode falar disso mais, porque machuca o ouvido altamente sensível e delicado dos homens e mulheres modernos. Então se colocou o tema do purgatório na sombra. E vejam o prejuízo para nós vivos e para os nossos irmãos que estão lá e que dependem da oração dos vivos que permanecem aqui. Que grave injustiça! Que pelo menos nós, que professamos a fé na comunhão dos santos, que é disso que se trata,
que o bem de um membro é comunicado aos outros membros. Não nos esqueçamos deste dever, porque evidentemente, se o dia que caso tenhamos a necessidade de passar pelo purgatório, depois de deixadas as sombras desta vida, é certo que vamos ter um grande anseio, uma grande gana por alguém que reze por nós, que se recorde de nós, que coloque o nosso nome sobre um altar de missa. Então, façamos hoje pelos outros aquilo que esperamos que alguém faça por nós depois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.